Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia Guaratuba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia você, meu querido e minha querida, que nos prestigia com a sua audiência. Muito bom estar com vocês aqui pela Alternativa FM de Guaratuba, de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da manhã. E também você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. E se você deseja fazer um pedido de oração, confirmar a sua audiência, você pode enviar uma mensagem para nós pelo nosso WhatsApp. Anota o número 41 99 615 5162. 99 615 5162. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus deste sábado especial. Estamos aí no primeiro sábado do mês de novembro e já declaramos e profetizamos na tua vida um mês abençoadíssimo. Que haja paz no seu lar, que haja prosperidade, que a bênção do Deus eterno esteja na sua vida, na sua família e também nos seus projetos, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios. Que em tudo Deus seja glorificado na sua vida. O meu abraço, o meu carinho especial a você também que tem sido um semeador no nosso ministério. Muito obrigado a você que colaborou o mês passado e contamos também com o seu apoio para este mês de novembro. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, te abençoe. O teu salário, o teu ganho, a tua renda, o teu prolabore, você empresário, empreendedor. Lembrando que eu estou em 7 dias de oração pelos empresários, empreendedores e trabalhadores, para que Deus abençoe o seu trabalho, as suas finanças e você tenha um mês frutífero, um mês de novembro muito abençoado, tá certo? Muito bem, estamos esta semana, fechando a semana nesse sábado especial e estamos falando sobre alguns salmos. E eu vou falar hoje em mais um salmo e a semana que vem eu vou dar prosseguimento aos ensinamentos, a nossa reflexão, as nossas pérolas de sabedoria também no livro de Salmos, que nos traz assim coisas tremendas para edificar a nossa fé, fortalecer a nossa vida e termos uma vida bem-aventurada debaixo da bênção de Deus. Muito bem, e o salmo de hoje é o salmo de número 8. O salmo de número 8, ele fala que Deus é glorificado nas suas obras e fala também na sua bondade para com o homem. Eu estava observando aqui o Salmo 8, ele é um cântico de louvor a Deus, que exalta o seu ser e a sua obra na criação. E é interessante que esta palavra do Salmo 8 trata tanto da revelação geral de Deus, quanto de sua revelação especial manifestada aos homens. Além disso, ele considera lado a lado a transcendência e a imanência de Deus. Outro fato importante e muito notável no Salmo 8 é sua citação no Novo Testamento, onde ele é aplicado inclusive por Cristo e a Cristo. Por isso que, em certo sentido, esse salmo também é considerado um salmo messiânico. O Salmo 8, como o seu título próprio revela, é um salmo de Davi. Mas não é possível dizer em que ocasião de sua vida Davi escreveu esse salmo. O mesmo título ainda indica que o Salmo 8 foi direcionado ao mestre de canto, o que implica que esse salmo era um salmo usado na adoração pública de Israel. E diante dessa introdução, o Salmo 8 a gente vê que ele menciona o louvor introdutório sobre a glória de Deus, fala também quem é o homem, né? E fala também o louvor final sobre a glória de Deus. Muito bem, primeira parte aqui, Salmo 8, verso 1 e 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários.
para fazer escalar o inimigo e vingativo. Então a gente vê aqui que o Salmo 8 começa com uma declaração de louvor a Deus. Uma declaração de louvor a Deus. O salmista inicia o salmo se dirigindo a Deus por seu nome da aliança. Imediatamente, após citar o nome pessoal de Deus, o salmista ainda acrescenta outro título que denota a soberania de Deus como governador de todas as coisas. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso. É interessante, queridos, notar isso aqui, porque a forma como o salmista se refere a Deus, de forma pessoal e íntima. Ele diz: o Deus da aliança é sem dúvida o seu Senhor. Isso que é importante, gente, nós entendemos que esse Deus, o Deus aqui que Davi está exaltando, é o nosso Deus também. Ele fala Senhor nosso. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. É algo assim pessoal, algo íntimo. E Deus quer que você e eu, que nós estejamos em plena comunhão com Ele. Deus quer sempre estar conosco e Ele quer que nós estejamos com Ele também, dentro desta aliança poderosa, né? Dessa comunhão com o Criador. E vemos também que o salmista aqui, ele exalta a grandeza de Deus. Olha o que ele diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A gente vê que o salmista ele fala da revelação geral de Deus na natureza, mas também diz que o nome de Deus, que nesse contexto significa o caráter de Deus, que revela sua pessoa com todos os seus atributos, e é magnificado aqui em toda a terra, bem como a majestade divina está exposta nos céus. E mais algo interessante, a gente vê aqui, o mais importante é enfatizar a forma que como o salmista coloca todo esse conceito num único verso. O Deus transcendente, cuja glória preenche os céus e a terra, é o Deus que se relaciona de forma pessoal com o seu povo, de modo que podemos certamente dizer que Ele é o nosso Senhor. Gente, enquanto eu estou aqui falando com vocês, dando essa instrução aqui do Salmo 8, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Ele comigo aqui nesse estúdio, de onde eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho certeza que esta presença, o Deus transcendente, Ele está aí com você na sua casa, Ele está aí com você na sua loja, no seu comércio, de onde você está me ouvindo, Deus está falando. Então diga: o meu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele tem coisas maravilhosas para realizar na nossa vida e através também de nossa vida. E é interessante também que o louvor à glória de Deus não está apenas nas alturas com a exposição de sua majestade nos céus, mas também está na boca dos pequeninos, sim, das crianças. Sim, Deus colocou o seu louvor na boca dos recém-nascidos, dos pequeninos. Olha que lindo! Ele diz aqui, né, no Salmo 8, o verso 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Olha que coisa linda. Aleluia, glória a Deus por isso, gente. O Senhor Jesus citou essa verdade após ter purificado o templo em Jerusalém. Ele menciona esse salmo. Então você vê como Deus é maravilhoso, como Deus tem interesse em nós, como Deus usa as crianças, o bebê, o recém-nascido já está adorando a Deus. É tremendo, gente. É tremendo, muito tremendo mesmo o que Deus está falando conosco nesta manhã especial. Olha o que diz em Mateus capítulo 21, o verso 16. Deixa eu ler aqui para você. Olha que lindo isso aqui, ó. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem?
E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? O próprio Jesus menciona então o Salmo 8. Olha que coisa linda. Que Deus abençoe você que está me ouvindo, a sua família, os seus filhos, né? Que Deus abençoe a sua descendência. Interessante que há um contraste aqui que o salmista faz nesse verso também, e é notável. Ele coloca de um lado os pequeninos e recém-nascidos e de outro os considerados fortes. Ele fala dos adversários, inimigos, vingador, né? Então parece que seu objetivo é contrastar aquele que é totalmente dependente dele e aquele que pensa ser autossuficiente. No entanto, meu querido e minha querida ouvinte, o louvor na boca dos pequeninos pode silenciar os poderosos e derrotar os inimigos de Deus. O combate entre Davi e Golias é um exemplo prático de tudo isso que nós estamos ensinando. Outro detalhe do Salmo número 8, que há uma pergunta: que é o homem? Aqui no Salmo 8, Davi coloca ênfase na obra da criação de Deus. No entanto, em nenhum momento ele perde a vista a grandeza do Criador. Nesse sentido, ele lança mão do antropoformismo para falar da vastidão do universo, como obra dos dedos de Deus. Olha o que diz Salmo 8, verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então a gente vê aqui, a gente pode perceber como o salmista coloca a grandiosidade do universo como algo insignificante diante da onipotência de Deus. Esse é o nosso Deus onipotente, grandioso, e Ele ama você, e Ele tem planos maravilhosos para você que está me ouvindo. E vemos em seguida que o salmista começa a falar do homem. Primeiro, ele posiciona o homem em seu devido lugar. Que é o homem? Que dele te lembres? E o filho do homem? Que o visites? Salmo 8, verso 4. Obviamente, o salmista está se referindo à fragilidade e à transitoriedade, né? A transitoriedade dos seres humanos diante da majestade de Deus. Porém, tem um detalhe aqui. O salmista também testifica a respeito da posição destacada e dominante que graciosamente Deus concedeu ao homem no reino da criação. Por isso ele escreve: fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, verso 5. Depois o salmista ainda destaca como Deus deu ao homem o governo das coisas criadas. Sem dúvida, meus queridos ouvintes, nós vemos no Salmo, no verso 5, capítulo 8, que é aquele que concentra os maiores debates interpretativos desse Salmo. Isso porque Deus traduz o hebraico Elohim. Sem dúvida, Deus é o significado mais comum desta palavra neste texto bíblico. Porém, num sentido mais genérico, ela também pode significar seres divinos, como os anjos. Então, aqui a pergunta. O salmista diz que o homem foi feito por um pouco menor do que Deus, ou que o homem foi feito por um pouco menor que os seres celestiais. As traduções bíblicas se dividem entre essas duas opções. Mas eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: no final do Salmo, o louvor final sobre a glória de Deus. Ele termina no final aqui, o verso final do o salmista repete as palavras do verso inicial. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8, verso 9. Embora esse último verso repita o primeiro, é possível
que ao se deparar com ele, após passar pelos versos anteriores, você, ouvinte, que está me acompanhando aqui, está pegando a revelação desse salmo, você vai perceber de uma forma ainda mais apurada em relação a que você está ouvindo, aqui desse verso que você lê no verso 1 do Salmo 8, o profundo significado de suas palavras. Ou seja, meu amado, o homem é a coroa da criação de Deus. Mas, por mais nobre e digno que possa ser o seu lugar como corregente de Deus neste mundo, sua posição mais importante é como servo e adorador, que se curva diante da majestade do seu Senhor. Porque a verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus e poder se relacionar com Ele. É isso que nós estamos aprendendo aqui no Salmo de número 8. Que você tenha um excelente relacionamento com Deus, que você tenha um excelente dia, que você tenha um excelente final de semana, que a bênção do Deus eterno, todo-poderoso, seja sobre a tua vida. Deus amado e querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta reflexão, por esta pérola de sabedoria desse Salmo 8. Espírito Santo, espero que as minhas palavras estejam sendo compreendidas pelo nosso ouvinte e que esta palavra venha edificar a fé e fortalecer o ânimo de cada um deles que estão me ouvindo agora. Proteja todos, Pai, nos livra de todo mal e todos tenham um dia de paz, de saúde, um excelente final de semana e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida e através de nossas vidas. Abençoa aqueles que têm apoiado o nosso ministério, que têm plantado uma semente financeira, que a bênção também do Senhor seja na área das finanças e dos negócios dos nossos amados ouvintes. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amados, um ótimo final de semana para vocês e a partir de segunda-feira, neste mesmo horário, nessa mesma emissora, voltaremos com todos vocês com mais uma pérola de sabedoria. Um abraço e até mais. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá?